ouvintes. Doutora Bia Alex, essa pergunta da nossa comunidade é para vocês, é para nós. Tá. Qual a importância de ter um animal de estimação para nossa saúde mental? Ai, nossa. Olha, eu sou suspeita para falar, porque existem países que a gente fala de pet terapia, né? Sim. Que para as pessoas que sofrem de ansiedade, para as pessoas que sofrem de depressão. Então, assim, hoje já é um fato que o contato com os animais de corpo e alma, claro, não é para botar ali um enfeite, é para cuidar, aumenta até a vida das pessoas que têm os pets. Sim. E eu digo até uma numa coisa... recuperação de doença. Recuperação de doença, não adoecimento e autocuidado também. O controle da ansiedade, o controle da depressão, né? E, inclusive, isso já vai fazer 20 anos, uma colega, a defesa dela, né, de tese foi o tratamento com cachorros para ansiedade e depressão de crianças e adolescentes. Não precisa nada, tem o cão que a gente chama do cão terapeuta, né? De suporte emocional, que também é uma prova disso. A Rubi é suporte emocional, eu registrei ela, tive que passar com um psiquiatra, tive que fazer toda a documentação, passar em veterinário. E hoje ela é registrada cão de suporte emocional. Com certeza. Aí, por lei, ela pode entrar em todos os ambientes. Todos os ambientes. O único ambiente que ela não pode entrar é no ambiente cirúrgico esterilizado. Exatamente. Isso. Agora, todo o resto pode. Pode mesmo. E realmente, assim, né? Eu e Ana somos suspeitas. Eu acho que a gente trabalha com comportamento. Eu acho que quem não vive um amor com pet... Não viveu um amor que não dá pra dizer o que é. Eu reconheço uma pessoa se eu vejo essa pessoa, a dedicação e o amor, assim. É impressionante. Porque é transformador. Eu aprendi muito sobre a humanidade, os humanos com a Rubi. Com certeza. Porque, assim, quando eu olho uma pessoa, às vezes quando eu tô na rua com a Rubi, que eu tô andando na calçada, ou que eu vou fazer uma entrega, ou quando eu paro num posto de gasolina... quando eu olho uma pessoa que faz assim, olha pra Rubi e abre um sorriso, eu falo, essa pessoa tá bem mentalmente. Essa pessoa tá bem, a vida dela tá legal. Por mais problema que ela tenha, mas isso não tá abalando, não tá afetando, não tá... E às vezes eu vejo gente, que nem quando eu paro com a Rubi de moto, tipo que nem eu parei num posto de gasolina, e a pessoa passou, olhou e parece que não tá vendo nada... Aí eu falo, como é que pode uma pessoa ver um cachorro em cima de uma moto, de bag, de capacete, não abrir um sorriso? Não, é bonitinho, tipo, é indiferente? Né? Na minha vida, para entrar na minha vida, tem que aceitar os meus cachorrinhos e minha mãe. Com certeza. Eles são os donos das nossas casas. A Ana tem ela se mudou há pouco tempo para... saiu da onde ela morava, mas ela fez questão. Aonde a gente procurava, ela queria ver não por ela, mas por eles. Ah, sim. Né? E as meninas têm todo um aparato, todo um olhar. E a gente conhece uma pessoa de coração bom. Sim. Nós temos erros, mas eles nos ensinam muito. Eu já vendi apartamento de frente pra praia e fui embora, porque implicaram com uma cachorra minha. Eu vou te falar que... A cachorra já morreu, mas não tem o menor problema. Eu vou te falar que aqui no Rio... onde as pessoas não têm isso. Tem essa coisa de não querer bem. Não consigo. Eu já me levantei de restaurante, já fiz... Não me custa nada. Aceitou a Rubi, e na minha casa tem que entrar quem aceita. Se olhar meu cachorro, por favor, então sai. Era para mim ficar um pouquinho mais aqui no Rio de Janeiro, mas eu tô passando uma situação mais ou menos assim, lá no condomínio, que tinha um espaço pet que era junto com as crianças. Aí a mulher tirou o espaço pet e deixou só para as crianças, e ela não quer que misture. E não tem espaço nenhum para os cachorros dentro do condomínio. Você tem que sair pra rua para você passear e etc. Esse dia eu tive que sair 1h da manhã ali em Botafogo, na Praça Nelson Mandela, pra Rubi, que queria fazer as necessidades dela. E prédio não tem, e não pode circular em nenhum lugar dentro do prédio.